Na parte anterior, nosso prota se despediu dos amigos esqueletos. Agora a cena começa com um coelho tentando escapar de uma feiticeira. Ela está tentando domesticar seu primeiro animal de estimação. Mas, ela não esperava que nosso protagonista estivesse escondido em um arbusto, esperando ela terminar de conjurar para chutar o coelho e assim ser domesticado no lugar dele. Ela sabia que o primeiro animal de estimação é o mais importante e que ele iria acompanhá-la em toda a sua jornada dentro do jogo. No entanto, em vez de ficar feliz, ela começa a chorar. Então o protagonista pergunta o motivo dela estar chorando, e ela diz que queria ter domesticado um lindo coelho rosa, mas ele é muito feio. Então ele conta que era um lindo príncipe que estava apaixonado pela princesa do reino inimigo, mas foram separados porque a população não concordou com isso. Assim, eles só se falavam por cartas, mas ele não esperava que ela fosse se apaixonar pelo guarda que entregava as cartas para ele. E pelo jeito, a feiticeira estava acreditando no protagonista, até os coelhos pararam para escutar. O prota continua. Mas o guarda era leal a ele, então ele fugiu e voltou para seu mestre, trazendo consigo a carta da princesa. No entanto, ela estava amaldiçoada e o transformou em um esqueleto, então foi banido de seu próprio reino. E agora, ele precisa se vingar da princesa e restaurar seu corpo original, então ele pede ajuda dela. Comovida com a história do nosso prota, ela aceita, e diz que vai ajudá-lo a reencontrar com seu amigo guarda. Ele desconversa, dizendo que ele já está morto. Então ela perde o interesse e diz que não vai mais ajudá-lo. Mas o protagonista diz que ele é um esqueleto, então deve ser fácil ressuscitá-lo. Ela fica feliz novamente e se apresenta. Eles continuam conversando enquanto vão para a cidade para o protagonista trocar de classe. Chegando lá, o prota pergunta ao guarda se ele pode entrar agora. Em seguida, o guarda vira-se para a feiticeira e diz que o animal de estimação dela precisa de uma coleira. No início, ele rejeita, mas logo muda de ideia e entra. Dentro da cidade, a maga fica maravilhada com as lojas, especialmente aquelas relacionadas à sua classe. O protagonista diz que todos os jogadores de nível 20 vêm para essa cidade para trocar de classe. E esse sistema não é muito diferente da vida real, já que as pessoas de outras regiões sempre vêm para o centro da cidade, onde há mais circulação de pessoas para negociar e vender seus itens. A maga então diz ao protagonista que ela quer comprar uma bebida. Ele explica que o dispositivo de realidade virtual está conectado às ondas cerebrais, permitindo a simulação do sabor dos alimentos, e pergunta se ela quer comprar para experimentar. Ao olhar para o preço e sua carteira, a maga fica triste, pois não tem dinheiro suficiente. No entanto, isso não é um problema para o protagonista, pois ele saqueou vários itens e dinheiro dos jogadores derrotados. Para a maga, ele diz que ainda tem dinheiro, devido à sua condição de príncipe. Então a maga diz que o sabor é ainda melhor do que na vida real. Enquanto toma seu chá com leite, ela escuta um barulho. Ao se aproximarem para ver, encontram uma mulher caída no chão com uma cesta cheia de frutos e um homem gritando com ela, questionando por que diabos ela estava em seu caminho. O prota logo reconhece esse homem como o guerreiro que estava em um grupo, tentando pegar o pelo do lobo selvagem lá no início. Ele insulta a mulher, que é um NPC, e pergunta se ela é cega. Em seguida, ele pisa em um dos frutos, fazendo-se despedaçar. A parceira de grupo diz que ele não precisa fazer aquilo, pois já bastava os esqueletos terem roubado o drop deles e não quer confusão. O protagonista percebe que estão falando dele e decide sair dali antes que seja reconhecido, já que ele é o culpado deles perderem o drop do lobo. Então ele chama a maga para ir junto com ele. No entanto, ao olhar para trás, ele percebe que estava falando sozinho. E nós sabemos onde ela foi, não é mesmo? Ela já está no meio da briga, ajudando a mulher a se levantar e pedindo para eles pararem de destruir as frutos dela. O homem pergunta se ela é louca, já que aquela mulher é um NPC, e ainda diz que ela é nível 10. E o que uma maga desse nível pode fazer contra ele, já que ele é level superior? O homem afirma que não vai parar e destrói outro fruto, só que agora, bem perto da maga, humilhando-a na frente de todos. Em seguida, ele diz que vai embora, pois não quer perder tempo com perdedores. É por isso que não pode deixar um valentão sair com todos os membros. Ele pode até sair, mas vai sentir a fúria do prota. O prota pede desculpas dizendo que não estava olhando, então ele diz que de acordo à teoria dele, se o level dele for um pouco mais alto, ele não vai conseguir fazer nada contra. E nosso prota já é level 34. Todos do grupo do guerreiro ficam incrédulo com o level desse esqueleto,
questionando se isso era possível. De repente, o protagonista sente uma mão em seu ombro. Era o NPC que eles acabaram de defender. Ela está visivelmente irritada e questiona o idiota que a insultou se ela era apenas um personagem NPC. Ela ressalta que não disse nada para ofendê-lo, mas ele falou demais até agora. Ela quer saber por que um simples jogador de nível 19 destruiu as frutas que ela estava levando. Ela exige que ele pague pelas frutas destruídas e se desculpe. Caso contrário, ela promete espancá-lo tanto que até a mãe dele ficaria sabendo o que é crueldade. Diante disso, ele questiona por que deveria pagar e quase a insulta novamente, até que percebe a expressão em seu rosto. Agora com medo, ele pede para ela se afastar e pergunta o que ela pretende fazer. Até o protagonista se assusta com a violência que essa NPC é capaz de infligir. E, então, após levar uma surra, ele é algemado e levado por um dos guardas. Após a confusão se acalmar, a NPC os leva a uma cafeteria para conversar. A maga questiona por que ela não foi punida também. Ela explica que todos os comerciantes da cidade se conhecem e o guarda cresceu com ela, então ele definitivamente não a prenderia. Ela se apresenta como Yukio e fornece o endereço de sua loja de frutas, dizendo que se eles precisarem de ajuda, podem visitá-la. Em seguida, eles seguem seus próprios caminhos. O protagonista menciona ter encontrado uma missão secreta e também ter o endereço do NPC que ajudaram, o que não é nada mal. Ela pergunta o que é uma missão secreta, e o protagonista responde que ela descobrirá mais tarde. Ele a aconselha a não subestimar nenhum NPC no mundo do Azur. Depois ele diz que existem várias missões secretas, algumas das quais não têm pistas. Por exemplo, no final da terceira história da missão principal, é necessário ajudar um idoso a adquirir uma habilidade de refinamento para o jogador se tornar um mestre assassino. Antes que ele pudesse explicar mais, o protagonista percebe que chegou ao seu destino, a sala de transferência. Já dentro da sala, a maga percebe que precisa pegar uma senha antes de entrar na fila, e isso é tão realista quanto a vida real. Então o protagonista explica que está tudo bem, porque quanto mais pessoas, haverá mais atendentes, por isso não vamos esperar muito. Enquanto esperam, o protagonista menciona uma missão do 10º aniversário do jogo, que será a maior de todas. Ele diz que durante o 9º aniversário, já houve uma guerra civil entre os países orientais e ocidentais. Agora ele se pergunta como será no 10º aniversário. A maga também comenta que ouviu falar que esse jogo terá um movimento enorme e que foi arrastada pelo seu colega para vir jogar. O protagonista diz que ela vai ficar bem, pois ele está ajudando. A única dúvida é se ele conseguirá entrar em contato com os membros do seu grupo e guilda, já que a maioria está trabalhando e não entra no jogo com frequência. Então, chegou a vez do protagonista e ele diz que quer mudar de classe, entregando os materiais necessários. A atendente diz que está tudo certo e pede para ele acompanhá-la. Enquanto isso, a maga sente uma mão no seu ombro. É um monstro, muito parecido com um esquilo, que pergunta se o esqueleto é o animal de estimação dela e diz que ele pode estar a enganando. A maga diz que não, pois ele tem uma missão secreta. O esquilo diz que nunca viu um monstro ter uma missão secreta e mesmo que houvesse, seriam monstros de classe Lorde com inteligência em um nível muito alto. Ele ressalta que todas as missões do Azur são aprofundadas e se entrelaçam com eventos futuros. Um monstro fraco que utiliza a identidade de um animal de estimação pode estar se aproveitando dela. Em seguida, ele parte, deixando uma solicitação de amizade dizendo que ela pode entrar em contato com ele se precisar de algo. A maga começa a duvidar do protagonista e pensa em todos os momentos que passou com ele, considerando que talvez o esquilo esteja certo. E então, o protagonista chega, agora em carne e osso, e também bonito, e pergunta o que ela está pensando. Ela fica com os olhos cheios de lágrimas após o vê-lo. O prota fica surpreso com a reação da maga e pergunta se está tudo bem, já que ela estava animada alguns momentos atrás. Ela diz que tinha um esquilo falando um monte de coisas estranhas. Então o prota oferece comida, tudo por conta dele. A expressão dela muda completamente e ela aceita, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, o esquilo recebe a mensagem de que a maga recusou a solicitação de amizade. Ele estava planejando assustar a maga e ver o que aconteceria com o esqueleto, mas ela não mordeu a isca. Como um monstro entrou na cidade, deve haver muitas pessoas sabendo disso, então isso não o incomodou. Ele vai esperar para ver o que acontece no futuro. Enquanto isso, a maga está super feliz comendo de tudo, não consegue nem falar direito enquanto come. Então o protagonista explica que vai ajudá-la a se atualizar e subir de nível, e depois prepará-la para participar da eleição da Academia de Divindades. Ele diz que apenas jogadores do nível 40 podem participar do vestibular para as 3 maiores universidades de Azur a cada ano. O protagonista menciona que até os jogadores antigos têm a oportunidade de participar. Ele explica que as escolas exigem muito mais habilidades e eficiência do que treinar
estudar por conta própria, e há vários jogadores lendários e NPC para ajudar no ensino. O protagonista está falando isso porque no momento em que fez a mudança de classe, recebeu um e-mail. De imediato ele fica sem entender nada, pois um monstro conseguiu receber um e-mail. Ele abre a mensagem, mas seu conteúdo deixa ainda mais surpreso. O e-mail diz que há alguém do outro lado, alguém que nunca teria imaginado que ele mudaria de classe tão rapidamente. Esse alguém pergunta se ele quer saber por que veio para esse mundo e se deseja voltar para o mundo real. Por fim, a mensagem o instrui a completar a missão principal, onde encontrará as respostas, e deseja-lhe boa sorte. Então o protagonista diz em voz alta que ele vai vencer e descobrir quem está o provocando. A maga viu que o prota está determinado, e diz para ele que é esse o espírito de luta, e ela também precisa aumentar o dela. Então pede mais 2 porções. O prota percebeu que foi um engano trazer ela para comer, já que talvez fique sem dinheiro. Pessoal, esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Se gostou, deixe seu like e inscrevam-se no canal. Isso me motiva a fazer vídeos com esse nível de qualidade. Também comente para eu saber o que estão achando. Fui!